Fala galera, beleza? Wilson Borges aqui, dando então início ao nosso primeiro projeto aqui sobre catálogo de produtos utilizando Nest.js e GraphQL, né? Eu queria primeiro trazer pra gente, né, os primeiros conceitos básicos, né, do que é o Nest.js, do que é o GraphQL, né, e como a gente vai estar trabalhando isso aí, né, no nosso projeto, né? Então, primeiramente, né, vamos pesquisar aqui Nest.js, vamos pesquisar Prisma, né, que a gente vai utilizar e o GraphQL, tá? Tá, primeiramente o Nest.js. O Nest.js, ele é muito conhecido. Ele é um framework, né? Ele é um framework para a gente trabalhar com o Node.js, né? Existem vários frameworks como o Fastify, o Express, tá? O Nest.js, ele é um dos frameworks mais requisitados no mercado. Então, é impossível hoje em dia você saber só Express, né? Até um tempo atrás, tudo bem você mexer com Express, mas cara, hoje em dia tu tem que saber o Nest.js e o Fastify, por exemplo, tá? Que inclusive eu pretendo no futuro trazer um treinamento sobre isso, né? Mas de básico, cara, o Nest.js, na minha opinião, ele é uma mistura de ecossistema Spring com Angular, cara. É uma mistura assim, né? Mas ele é um framework bem poderoso, ele tem muita coisa legal. Lógico que ele não é uma bala de prata, né? Mas, cara, para fazer projetos grandes, complexos, empresariais, o Nest.js é muito bom, tá? Inclusive a documentação dele também é bem interessante, muito boa. Faltam algumas coisas, logicamente, mas a documentação é muito boa, tá? Mas o que seria um framework, né? O framework, ele é um conjunto, né? Ele é um conjunto de coisas que já vão te ajudar a trabalhar de forma mais rápida. De forma básica é isso, tá? O framework, ele já tem tudo pra você. Tu não precisa ficar tendo que criar do zero, nada do tipo, né? Tu já tem uma estrutura pronta, tu só segue, né? E o Nest, ele nos permite isso, tá? É, ele tem um controle muito bacana sobre questão de gestão de dependência e de questão de como ele tem esses aspectos de como um módulo se comunica com o outro, tá? Então, outros aspectos mais aprofundados, vocês podem até olhar depois aqui, tá? A documentação é muito tranquilo, tá? Ele tem aqui, ó, você já entra no site, ele já mostra tudo pra você. Você pode vir aqui, ó, no First Steps, por exemplo, instalar o projeto e começar a brincar, tá? Aqui é outro mundo, tá? Mas de básico é isso sobre esse framework, tá? Sobre o Prisma, por exemplo, na verdade, Prisma JS, tá? Ele é um ORM, né? Ele é uma ferramenta que permite que a gente consiga, de forma mais simplificada, trabalhar com o que diz respeito à nossa base de dados, né? É o que a gente chama de DDL e DML, né? Na base de dados, tá? Então ele ajuda a gente nesse processo de criação, de seleção, né? De todos os comands do SQL, né? Então aí fica muito mais fácil eu criar. Ele permite que eu tenha uma estrutura semelhante ao TypeScript, que por debaixo dos panos ele vai fazer a geração do SQL lá, tá? Então, ao invés de eu fazer tudo na mão, ele automatiza isso pra mim, tá? Existem pós e contras que eu não vou entrar aqui. Tem o Prisma, tem o Type ORM, tá? Então, tem vários ORMs que são utilizados para se trabalhar, muitos pós e contras, muitos poréns, dependes. Então, assim, tem gente que usa Prisma em projetos de produção, tem gente que não recomenda, tem gente que fala que o Prisma é para projetos básicos, tem gente que fala que Prisma tanto faz, só vai, né? Então, assim, tem muitos pós e contras, né? Mas eu creio que para ter um bom entendimento, pra gente começar a brincar, cara, o Prisma é muito legal. Veja aqui, ele tem até um modelo aqui da sintaxe dele aqui, ó. É como se você estivesse programando ali com TypeScript normal, né? Você vai lá, faz um objeto, entra no objeto, pega as chaves, seta os valores, informa o valor. Cara, é isso. Não tem erro não. E, cara, a documentação deles é perfeita, tá? Eles têm um blog, tá? Muito bom o blog deles também. Inclusive, os conteúdos deles também são muito bons. Onde eles falam sobre o próprio framework em si. Não, o próprio ORM, desculpa. Eles falam também sobre algumas curiosidades sobre coisas relacionadas à base de dados, como por exemplo, eu vou pesquisar Prisma, JS, é, Relations, por exemplo, tá? Vou pesquisar aqui. Ó, veja, Relations Reference.
Aqui ele fala de one to one, one to many to many. E veja que, cara, a documentação é perfeita, cara. Pra quem quer estudar também é muito bom. Então, assim, ele tem muita coisa legal aqui pra gente tá aproveitando, tá? E outra coisa importante é o GraphQL. O GraphQL, ele, ele também é um negócio que é muito discutível. É muito discutível. Porque GraphQL, ele tem muitos pós e contras também, né? Para quem não conhece, o modelo padrão de comunicação na internet a gente conhece é o REST, tá? É o REST, né? Representação de estado, né? Onde tu tem um get, post, delete, tu tem a URLzinha ali, né? E tu define como tu quer, né? Como informa aqui o exemplo, tá? E você deve estar se perguntando, pô, mas qual é a diferença do REST pro GraphQL, né? Aí a gente vem aqui, por exemplo, pega uma imagem aqui, tá? Eu vou tentar ser o menos. Eu vou tentar ser muito específico aqui pra gente poder, né, ir mais rápido aqui no conteúdo. Vamos pegar o artigo desse cara aqui, que é um artigo legal. Veja, por exemplo, aqui a diferença de um REST para um GraphQL, né? Veja que aqui que a minha representação do meu JSON aqui, ele é bem grande, né? Vamos supor que eu preciso somente, dentro de uma API, eu quero buscar os dados de uma pessoa, né? E eu quero buscar somente o nome, o primeiro nome e o último nome. Se eu buscar, fizer um get aqui nessa URL, bin aqui, por exemplo, cara, olha o JSON que ela vai retornar. Ela vai retornar tudo sobre o cara, tudo, tudo. Ah, Deus, mas na minha API eu não posso simplesmente fazer um manipulador em específico para que eu possa retornar somente o que eu quero? Tu pode. Mas, cara, são muitos casos de uso. Vamos supor que tu pegou um JSON de pedidos. Ah, mas eu quero pegar só o ID do pedido. Aí eu quero buscar só o ID de cada item. Então, assim, cara, são muitas coisas para você fazer. Então, não, é inviável. É totalmente inviável, né? O GraphQL, ele vem com essa dinâmica, né? Esse dinamismo. De permitir que você traga somente o que você precisa. Então, no modelo tradicional de comunicação, eu acabo trazendo tudo que às vezes é desnecessário. Na verdade, ou eu trago tudo que é desnecessário, ou às vezes eu trago coisas que são necessárias, né? Logicamente. Eu tenho um caso no GraphQL que eu trago somente o que eu quero. Então, se eu falei que eu quero só o primeiro nome e o segundo nome, como por esse caso aqui, ó, ele vai trazer só o primeiro nome e o último nome. Acabou. Eu só quero isso, né? Então, essa é a praticidade do GraphQL em si, né? Em comparação com a comunicação REST, né? Eu consigo trazer dados de forma específica. Lógico que isso aqui que eu tô falando para vocês é o básico, né? Existem muitos conceitos como GraphQL Federation, conceitos que são bem recentes. É, tem outros pontos, cara, que Apollo Federation, na verdade, né? Então tem muita coisa que, assim, são muitos tópicos avançados. Tem pós e contras relacionados à performance. Eu de fato preciso de GraphQL. Eu de fato, por que eu não uso o mesmo REST? Então, cara, são muitos pós e contras, né? Nos próximos vídeos eu pretendo aprofundar mais em cada assunto, tá? Inclusive, se vocês querem que de fato eu me aprofunde nesses assuntos, fala assim, deixa nos comentários assim, Davis, eu quero que tu de fato se aprofunde nesses assuntos, né? Ou então, cara, só segue o baile, segue o curso, porque eu só quero aprender a fazer o projeto. Se for isso, tudo bem. Mas caso não, eu aprofundo no GraphQL, porque os pós e contras, cenários complexos, a mesma coisa no REST. O REST, a gente, por exemplo, a gente tem um modelo de maturidade no REST, né? De Richardson para APIs REST, né? Então, inclusive eu tô até fazendo um jabá aqui pra galera que fez esses posts aqui, né? Onde a gente tem um ratios, a gente tem nível 1, nível 2, nível 3. Cara, a gente tem uns níveis aqui, né? Que a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa entender, né? Como funciona. Então eu tenho a lama do XML, recursos, verbos, HTTP, controles de hipermídia. Então, assim, são muitas coisas, né? Não é só simplesmente se comunicar na web, são pontos que a gente precisa é, entender, né? Então, eu pretendo trazer isso para vocês, tá? Mas de base, o nosso curso ele vai ser voltado em todo esse ecossistema, né? Além disso, a gente vai ter também o Docker, nas maiores ferramentas para gerenciamento de containers virtuais, tá? Inclusive, eu pretendo também trazer um vídeo explicando o que é Docker, pra gente estar entendendo o que é o Docker, né? Como utilizar. Eu estou utilizando uma máquina Mac,
Mas isso não é impeditivo de você estar trabalhando em qualquer outra ferramenta, tá? Se eu não me engano, existe o Docker Desktop para Windows, tá? Se eu não me engano, tá? Eu particularmente eu uso o do Mac, tá? Para quem é usuário Linux, cara, é só um sudo service docker start, uma coisa assim. Então você pode utilizar também o Docker no Linux, o Docker no Mac e o Docker no Windows, tá? Diferença é que no Mac e no Windows tu tem um Docker Desktop, né? Que é esse aqui, ó. Você tem essa facilidade de fazer tudo aqui na mão, né? É mais fácil. Para quem é usuário Linux, né? Vai ter que fazer um Docker, alguma coisa tal, entendeu? Mas isso é de menos, tá? Isso é de menos. Mas voltando aqui, a gente vai ter o Docker. Eu pretendo também trazer sobre o Docker Hub. Opa, Docker Hub, tá? Docker Hub. Pra gente fazer publicações de imagens, como eu falei pra vocês. A gente vai ter também tópicos como GitHub, GitHub Actions, nos quais eu vou estar ensinando para vocês como a gente consegue fazer deploys de imagens, como a gente consegue consumir imagens, tá? Aí no final eu pretendo trazer Kubernetes, tá? Porque pra gente chegar no Kubernetes, sendo bem sincero com vocês, a gente precisa passar por todo o resto, para que a gente possa ter um processo homogêneo, tá? Não adianta eu chegar falando de Kubernetes se antes explicar o que é o Docker, se antes vocês entenderem como os serviços se comunicam entre si, né? Porque o Docker, o Kubernetes já é isso, cara. Ele é uma orquestração, ele vai gerenciar tudo para você. Só que tu tem que entender, querendo ou não, um pouquinho de como tudo se comunica, né? Questão de autenticação e tudo mais. Inclusive, falando em autenticação, a gente vai trabalhar um custom provider de autenticação. Eu não vou utilizar Keycloak, eu não vou utilizar nada de mercado. A gente vai fazer do zero também. Inclusive, é um segundo curso que eu vou estar fazendo em paralelo. Mas de primeiro momento a gente vai focar, não vai precisar de autenticação, a gente vai trabalhar normal. No final a gente vai começar a meter ali roles, permissions, né? Autorização, autenticação, tudo isso, tá? Então assim, de básico, galera, essa visão geral do que a gente vai utilizar no nosso curso, tá? Inclusive a gente já pode até começar a criar o nosso projeto, tá? Eu vou abrir aqui o meu terminal. Ele tá na minha pasta chamada Projects. Eu vou criar uma pasta chamada YouTube, né? YouTube, né? Curso API catálogo, tá? Lembrando que isso aqui não é um padrão de nomenclatura de pasta, não. Isso aqui é só pra a gente ter essa referência aqui pra quando eu for trabalhar com vocês aqui agora. Na verdade, eu vou criar uma pasta chamada YouTube Cursos, né? E aqui no próprio site do Nest, nessa parte aqui do First Steps, cara, é simples, ó, você instala a CLI do Nest de forma global, do jeito que tá aqui. Provavelmente no Ubuntu vai precisar ali no Linux no geral, né? Vai precisar de um sudo, provavelmente. Depois que instalou, cara, é só pegar esse comando aqui, ó, nest new. E eu vou criar agora, né, o catálogo, API catálogo, né? Vou fazer o seguinte, né? Vou botar em inglês, né? Pra gente não... E agora eu vou escolher o que eu vou usar. Eu vou usar o NPM, que é o que todo mundo conhece, o mais utilizado. Vou tacar o NPM. E é isso, galera. Sem segredo, né? Ele demora um pouquinho pra fazer essa instalação, essa criação. Mas de básico é só isso, cara. É rápido, né? Então instala CLI. Tá, lembrando que depois que instala isso aqui, não precisa mais instalar de novo não, tá? Instala só uma vez. Aí de resto vai ficando aqui, sem problema. Aí tu pode fazer next new, next e outras coisas, né? O next ele tem comandos específicos. Mas isso aí eu vou mostrando ao longo do tempo. Isso aí, em primeiro momento, a gente não precisa de nada disso. Entender isso agora, tá? E ele é simples, ó. Tá instalando, né? E depois que instalar, já foi, tá? Mas é isso, galera. No próximo vídeo, eu vou deixar ele instalar aqui. No próximo vídeo, ele já vai estar pronto, né? Logicamente. Aí a gente já vai começar a instalar formatador de código, SLint e outras coisas aí bem legais, tá? Então eu espero que vocês tenham, até esse presente momento, vocês tenham gostado do conteúdo. Então, no próximo vídeo a gente já vai estar trabalhando aí, dando continuidade a esse projeto, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. E até a próxima. Falou!